Ok, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai dissecar um tema que, na prática, separa protótipos de sistemas Enterprise de verdade. Como pegar uma aplicação Laravel e prepará-la para ter uma performance de produção que aguenta o tranco. E olha, não é só sobre fazer funcionar não, é sobre operar com previsibilidade e eficiência quando a pressão aumenta. E aí fica a pergunta, né? A aplicação Laravel que está rodando aí, ela está realmente pronta para a escala de produção? E quando eu falo pronta, não é só sobre estar no ar sem dar erro. É sobre performar sob carga, de um jeito eficiente e, o mais importante de tudo, de forma previsível. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa mergulhando na anatomia do boot para entender o que acontece por baixo dos panos. Depois, partimos para otimizações essenciais. Na sequência, a gente refina isso com provedores adiados, analisa os trade-offs, que é uma parte crucial, e no final, claro, como integrar tudo num pipeline de deploy e monitoramento decente. Vamos começar. Certo, primeira seção, anatomia do boot. Olha, não dá para otimizar o que não se entende, é simples assim. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender a mecânica fundamental. Vamos dissecar o que acontece desde uma requisição bate no Laravel até ela ser processada. O fluxo é bem definido, olha só. A requisição chega no index.php, ele por sua vez vai lá no bootstrap/app e cria a instância da aplicação, o nosso container IOC. Daí para frente, os service providers são registrados e depois inicializados, um por um. Só depois de tudo isso é que a requisição finalmente chega no roteador. O ponto-chave aqui é que cada um desses passos tem um custo de tempo e de memória. E aqui está o coração do processo de boot, os Service Providers. Essa arquitetura de duas fases, primeiro o Register e depois o Boot, é uma solução bem elegante para resolver dependências sem dor de cabeça. Só que nada vem de graça. Essa elegância tem um preço, e o preço é uma latência que é adicionada em toda a requisição que a aplicação recebe. É um trade-off clássico. Ok, seção 2. Agora que a gente já entendeu a teoria, a mecânica do boot, vamos para a prática. Vamos ver as otimizações de linha de comando que são, assim, essenciais. São elas que realmente transformam o comportamento do framework para um ambiente de produção de verdade. Os comandos do Artisan são nossa primeira linha de ataque. Pensa bem, config cache pega todos aqueles arquivos de configuração e junta num só. O route cache faz o mesmo com as rotas. E o view cache pré-compila os templates Blade. O que isso significa na prática? A gente elimina dezenas, às vezes centenas de leituras de arquivo e parsing a cada request. O ganho aqui é direto na veia, reduzindo o I/O. E aqui atenção, esse é um detalhe que pega muita gente de surpresa. Quando o cache de configuração está ativo, a função env passa a retornar no se for chamada fora dos arquivos de config. E não, isso não é um bug, é uma decisão de design muito inteligente na verdade. Ela força uma boa prática. O código não deve depender do ambiente, ele deve depender da configuração. É um desacoplamento fundamental. Agora, vamos falar do Composer. O impacto de otimizar o autoload é gigante. Pensa no antes e depois. Sem otimização, a cada classe que precisa ser carregada, o Composer tem que sair procurando no sistema de arquivos. Com as flags Optimize Autoload e NoDev, a gente troca isso por um Class Map, que é basicamente um mapa, um array PHP gigante e super rápido. E de quebra, a gente ainda tira as dependências de Dev, deixando o pacote final mais leve. Certo, seção 3. Já otimizamos os caches, o autoload, agora vamos para um nível de otimização mais fino, mais cirúrgico. Provedores adiados. A ideia aqui é bem simples, carregar coisas pesadas só quando for realmente necessário. Esse padrão é perfeito para aqueles serviços que são caros para inicializar. Sabe? Um SDK que se conecta com uma API externa, uma biblioteca de manipulação de imagens, qualquer coisa que não seja usada em todas as requisições. Ao adiar o carregamento, a gente economiza milissegundos preciosos no tempo de boot. E milissegundos em escala fazem toda a diferença. E os números não mentem. Em aplicações maiores, mais complexas, adiar provedores pode cortar o tempo de boot em 15% até 20%. Isso é muita coisa. Para sistemas com alto volume de tráfego, o retorno sobre o investimento dessa otimização é altíssimo. É performance ganha com um esforço relativamente baixo. Seção 4. E agora a gente entra na discussão que, para mim, define a senioridade de um engenheiro. Trade-offs e armadilhas. Porque otimização nunca é de graça. Ela sempre tem um custo. Senioridade não é sair otimizando tudo que vê pela frente. É saber quando otimizar e, mais importante ainda, quando não otimizar, porque se entende as consequências. Olha só, cada otimização é uma troca. Route Cache deixa o roteamento muito mais rápido? Sim,
mas quebra o uso de closers, o que te força a refatorar. Config cache? Ótimo, mas pode complicar a vida na hora de debugar. Adiar um provedor? Acelera o boot, mas pode esconder a complexidade de inicialização. É sempre essa balança. O ganho de performance justifica o aumento na complexidade e no custo de manutenção? E para fechar, seção 5, deploy e monitoramento. De nada adianta fazer tudo isso na mão uma vez. Performance precisa ser parte do processo. Então vamos ver como integrar essas otimizações num pipeline automatizado e robusto. Otimização tem que ser repetível e, claro, mensurável em produção. A regra número 1 é: não se otimiza no escuro. Isso é pedir para ter problema. A máxima da engenharia se aplica aqui perfeitamente. Meça antes e meça depois. Use o debug bar em staging, use ferramentas de APM em produção. As decisões têm que ser baseadas em dados, não em eu acho que. É preciso encontrar os gargalos reais e depois validar se a otimização teve o efeito esperado. E olha esse exemplo, que é real. Numa análise de uma aplicação, descobriram que só o Service Provider da biblioteca Carbon era responsável por 16% do tempo total de boot. 16%! Sem uma ferramenta de medição, esse gargalo seria completamente invisível. É por isso que a gente mede. Sem dados, o que a gente faz não é engenharia, é adivinhação. Então, como seria um script de deploy moderno e robusto? A sequência é a chave. Primeiro, o código novo vai para um diretório separado. Lá dentro, a gente roda o Composer otimizado, gera todos os caches, config, hot, view. Só quando o pacote está 100% pronto, otimizado e aquecido, é que a gente troca o link simbólico. Isso faz com que o tráfego mude para a nova versão de forma instantânea, atômica. É um deploy zero downtime que já começa na performance máxima. Entenda uma coisa: dominar essas técnicas de otimização e automação não é um extra, não é um luxo. É o que de fato separa uma aplicação que simplesmente funciona de um sistema de nível Enterprise que foi construído para escalar com confiabilidade. Essa é a essência da engenharia de software de alta performance. E com tudo isso em mente, a pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro service provider a ser investigado na sua aplicação? Onde é que está o maior gargalo hoje? Onde está a maior oportunidade de ganho? A investigação começa agora.